Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem com você? Nós iremos hoje estudar mais um tema do livro de Daniel. Nós estamos na nossa lição da Escola Sabatina, no 13º capítulo, é o último desse trimestre, e vamos, dentro do tema do pó às estrelas, e estudar a lição de domingo, que é Miguel, nosso príncipe. Quero só lembrar um pouco do que nós estudamos ontem, que o livro de Daniel ele tem que ser visto diante de um prisma, diante de um aspecto que é um grande conflito, e que nesse grande conflito existe o tema principal, que é adoração. Então, diante desse conhecimento de que é sempre Jerusalém contra a Babilônia, sempre o povo de Deus contra o Filho dos Homens, é sempre esse enredo aí, desde o início e vai até o final, expliquei isso ontem. Então, diante dessas informações, do paralelo que existe entre o primeiro e o último capítulo, como ontem, repito, já falei sobre isso, nós vamos mais uma vez englobar o tema de hoje, ok? Então, para a gente começar, vamos ler o capítulo 12 e o verso 1, que diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muito bem, aqui nós temos muitas informações valiosas. Naturalmente, nós não vamos fazer uma exegese de todo o texto, mas apenas de algumas palavras. Por exemplo, nós vamos começar falando sobre Miguel. Miguel, o grande príncipe. Miguel significa quem é como Deus. Essa é a tradução do nome Miguel, quem é como Deus. Ele é identificado como o grande príncipe. A palavra príncipe no original hebraico significa sar, S-A-R. E sar significa príncipe ou comandante. Essa mesma palavrinha sar, ela é repetida em Daniel capítulo 10, verso 21, que nós já estudamos há umas lições atrás. Ela também é repetida em Josué, capítulo 5, verso 14, a mesma palavra. E nesses textos bíblicos aí, tanto em Daniel, capítulo 10, verso 21, como em Josué 5, 14, não há dúvida de que esse é um ser celestial, é um ser superior. E a descrição que é feita desse ser celestial, ela se completa em Apocalipse, que é a mesma descrição feita ali por Daniel e Josué, é a mesma descrição feita por João lá em Apocalipse, capítulo 1, versos de 12 a 14. Então, um estudo desses três textos não deixa dúvida de que Miguel é o nome de Jesus, quando ele aparece como guerreiro e como libertador do seu povo. Bom, aí nós já vamos entrar aqui na segunda parte, que é a parte de levantar. Miguel, o grande príncipe, ele se levanta. Então ele aparece em cena diante de um grande conflito. A palavra levantar, que é amad, ela significa guerra, ela vem de um vocabulário de guerra. Ela quer dizer assim, ela faz a seguinte ilustração: é como se você tivesse um soldado, esse soldado resistisse e vencesse o seu inimigo. É nesse sentido que é a exegese dessa palavra, a raiz dessa palavra amad, se levantar. É essa a raiz dela. Então, Miguel, que é Jesus Cristo, o grande príncipe, ele se levanta, ele aparece, ele entra em cena num momento de guerra. A guerra que está acontecendo aqui é contra o povo de Deus. Só lembrando, os filhos dos homens contra o povo de Deus, Babilônia contra Jerusalém. Então, nesse ambiente de guerra, Miguel ele se levanta para resistir, para vencer, e ele vencendo, o seu povo vence com ele.
É interessante a gente notar a ligação que essa palavra levantar, ela tem no verso 13 do mesmo capítulo, que é a mesma palavra amade. Ela é repetida no verso 13. E olha que interessante. Eu vou ler e a gente vai comentar a respeito disso. Verso 13 do livro 12 de Daniel, do capítulo 12 de Daniel. Diz assim: Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás. Olha ela aqui. Levantarás, amade, para receber a tua herança. Então, novamente, a palavra ela se repete aqui. E qual que ela se repete aqui? Em que ambiente? Num ambiente de ressurreição. Deus está dizendo aqui para Daniel, para ele seguir o caminho dele, para ele continuar firme, ser fiel a Deus, continuar firme nos caminhos de Deus até o fim. Persevere até o final. Lembra que Jesus fala isso lá em Mateus capítulo 24? Persevere até o fim, Daniel. Pois no final dos dias você vai se levantar. Ou seja, ele iria o quê? Ressuscitar. Então Daniel, ainda hoje, assim como Davi, ele não subiu aos céus. Ele está nessa terra, esperando esse momento, o momento da ressurreição. O momento em que a vida vence a morte. Aqui está esse dado tão importante. É um ambiente de guerra, então existe uma guerra entre vida e morte. E no final de todas as coisas, Deus está garantindo aqui para Daniel que a vida vai vencer. Então a gente vê aqui um paralelo entre Daniel capítulo 12, verso 1 e Daniel capítulo 12, verso 13. A mesma palavra amade. Miguel, grande príncipe, se levanta nessa batalha e dá a vitória a seu povo, e aqui no final, a vida vence a morte. É uma batalha entre vida e morte. Olha só que interessante isso. Mas vamos continuar. Essa vitória, ela se torna ainda mais grandiosa, mais gloriosa pelo ambiente em que ela está acontecendo, pelo pano de fundo em que ela acontece. Qual é o pano de fundo aqui? O pano de fundo é um tempo de angústia qual nunca houve na terra. Esse é o pano de fundo. Olha só o que um grande teólogo, ele diz, ele fala: ainda não temos conhecimento da natureza do desespero que atormentará os últimos sobreviventes da história humana. Ele não tem precedentes. Olha só essas palavras aqui, desse grande teólogo. Ele diz que ainda não temos conhecimento da natureza do desespero que vai tomar conta desse planeta e que vai atormentar os últimos sobreviventes do planeta Terra. Então veja bem, esse é um ambiente de guerra que se afunila de uma tal forma que se torna tão grandioso que há uma intervenção divina, a intervenção de Miguel. Quando é que isso acontece? Nos últimos dias, e eu disse ontem e repito hoje, mais especificamente quando as 7 pragas forem derramadas, depois do fechamento da porta da graça. Mais especificamente ali. Não quer dizer que Miguel não esteja atuando agora. Ele está atuando, mas ele atua de forma mais incisiva nesse ambiente de guerra no final. No final, para dar a liberdade, a libertação do seu povo. Mas aqui nós estamos num ambiente de desespero do povo de Deus. Esse termo aqui de angústia, uma angústia qual nunca houve na terra, ele também é citado em Jeremias e em Isaías. Em Jeremias, capítulo 30, verso 7, ele diz assim: Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia de Jacó. Então, olha só,
Jeremias também está olhando para essa cena que Daniel olhou e está falando que esse tempo é um tempo de grande angústia, um tempo de angústia como o tempo de Jacó. Olha só, essa cena de Antigo Testamento, o que existia de pior para eles? Olha como esse contexto aqui era bem peculiar para eles. Porque nesse momento Daniel estava em cativeiro. Olha só, vamos lembrar o que aconteceu. Tanto Daniel como seus amigos, eles foram invadidos pelo povo inimigo, por Babilônia. Babilônia assolou o país deles, acabou com Jerusalém, tacou fogo no seu templo, na sua casa, matou seus queridos e agora eles estão exilados. Exilados, sem templo, sem parentes e aparentemente sem o seu Deus. Veja bem, por que eu estou dizendo isso? Porque para o judeu, perder o seu templo era como se eles perdessem o seu próprio Deus. Foi por isso que Jesus, lá na frente, ele disse que era necessário que nós o adorássemos em espírito e em verdade. Em espírito, porque não haveria mais um lugar específico como um templo para ir ali e adorar a Deus. Nós poderíamos adorar a Deus não somente no templo, mas em qualquer lugar que estivéssemos. Isso daqui não soa peculiar para você no tempo em que nós vivemos? Nós não podemos ir para as nossas igrejas. Nós temos que adorar a Deus onde nós estamos devido a essa doença. Então veja bem, não na mesma proporção que o povo de Israel viveu isso, mas nós estamos vivendo agora. O povo de Israel viveu isso de uma forma assim, muito pior do que a que nós estamos vivendo, porque perder o templo para eles era o que de pior podia acontecer. É como se eles estivessem desesperados, abandonados e sem o próprio Deus com eles. Nós não estamos nessa situação hoje, a gente entende mais tudo isso. Mas nós também estamos sem o nosso templo, sem a nossa igreja. Bom, esse tema desolador, esse contexto desolador, essa imagem toda, é isso que o profeta queria passar, que o povo ele vai chegar num tempo de angústia tal que ele não vai ter mais igreja para adorar a Deus. Ele vai estar se sentindo como que abandonado, porque vão estar acontecendo tantas catástrofes de um lado e de outro, que ele vai falar, nossa, onde está o meu pai? Aonde está meu Deus? E ele pode se sentir abandonado. Mas o texto bíblico e a promessa de Daniel é de que Miguel, o grande príncipe, vai se levantar no momento em que nós mais precisarmos dele. E é isso que eu quero deixar para você nessa noite, nesse estudo de domingo. É que, olha, não importa o momento que você viva, no momento mais difícil da sua vida, quando você pensar que está sozinho e que ninguém mais pode te ajudar, nesse momento Miguel, o grande príncipe, ele se levanta para mostrar que ele é o seu Deus e que ele jamais vai te abandonar. Por isso você não pode se esquecer que você jamais estará sozinho. Você pode pensar que foi abandonado, você pode estar desesperado e pode perder todas as esperanças. Mas você não pode se esquecer que Miguel, ele vai se levantar para te dar a libertação. Ele não vai deixar você sozinho nunca. Então eu quero deixar essa mensagem com você. Miguel é tão presente hoje como vai ser presente lá no final. Mas você tem que lançar mão disso. E o meu desejo, a minha oração para você é que você esteja cada dia mais perto de Deus. Você não precisa de um templo. Você pode fazer da sua casa um templo. E Miguel estará aqui com você em todos os momentos. Que Deus te abençoe. Agora, meus queridos, eu quero chamar o Daniel. O Daniel, ele tem uma parte especial aqui. Ele tem um recadinho especial para você. Vem aqui, Daniel. Daniel tem um recadinho especial. E depois do recado dele, nós vamos fazer uma oração. Pode falar, Daniel. Querido Deus. Não, qual o recadinho que você tem?
você quer lembrar, não é? Você quer lembrar os nossos irmãos, não se esqueça, como que é? Não se esqueça de se inscrever nesse canal e dê um like. Olha só, não se esqueça de se inscrever nesse canal e dê um like. Então aperta ali no link em azul, porque ele vai levar direto para esse canal, tá bom? Não se esqueça disso, de se inscrever para receber